Novamente com muito destaque nas categorias de base, o atacante Pedro Bahia pode retornar ao elenco principal do Goiás nesse ano de 2022. Quero trazer aqui os detalhes sobre o que consegui apurar a respeito do jovem atleta de apenas 20 anos de idade, que novamente vem jogando muita bola, sendo um artilheiro da Copa Goiás Sub-20. Além disso, comentar com vocês em nosso vídeo hoje sobre a evolução do atacante da Belmonte, que além de ser aquele jogador voluntarioso, vem sendo também um atleta perigoso na parte ofensiva, fazendo gols, dando assistências. Quero trazer aqui um pouco dos seus números e o seu contrato com o Verdão, que está próximo do fim. E também outro ponto importante, a entrevista do Edminho Pinheiro, tocando no assunto do meio-campista Luan, tentando ali explicar os motivos que levaram o jogador a deixar a equipe esmeraldina. Por que será que o Luan deixou o Goiás? Será que acertou com outro clube? Enfim, esse péssimo negócio que foi da diretoria do Goiás, pelo menos conseguiu reencontrar o caminho das boas contratações após a saída do jogador. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e compartilhar também o nosso vídeo e deixar aqui embaixo também o seu comentário, que ajuda pra caramba dentro do algoritmo do YouTube para alcançar mais esmeraldinos aqui também na plataforma. Combinado? Vou estar deixando o link também do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Já faz lá a sua inscrição, estamos próximos também de chegar na marca de 600 inscritos por lá, então conto com a colaboração de todos vocês e também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, que vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido. Lá você encontra as melhores soluções para deixar o seu veículo limpinho para esse final de semana. Ali diversas alternativas a partir de R$11, uma ducha rápida aí, que está localizado em vários pontos estratégicos de Goiânia, como por exemplo 3 unidades só na Avenida Rio Verde, no Faisalville, Jardim Nova Era e também no Parque Amazônia. Além disso, uma unidade na T9 no Jardim América, no Jardim América, e o Parque Amazônia na Rio Verde. Além disso, na Avenida Independência, no setor leste, Vila Nova. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, faz o seu orçamento também. Você que está vindo, ou voltando do serviço, pode passar em uma dessas unidades. Atendimento muito bacana. Nosso apoiador aqui do Goiás News vai estar tanto aqui embaixo, o Instagram deles, na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse ótimo momento novamente do atacante Pedro Bahia, o Pedro Viana, atleta de apenas 20 anos de idade, que vem chamando a atenção na equipe esmeraldina no Sub-20, desta vez na Copa Goiás, um torneio realizado nessa reta final do ano, que com o título pode garantir a equipe esmeraldina na Copa do Brasil na próxima edição da mesma categoria no ano que vem. E novamente o Pedro Bahia se destacando. Até o momento são 4 gols marcados, sendo um dos artilheiros do torneio, está empatado com outros 2 atletas nessa edição de 2022. O Goiás, que fez até o momento 5 partidas na disputa da Copa Goiás, são 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 10 gols marcados, sendo 4 deles do Pedro Bahia e também mais 6 gols sofridos neste curto período, onde essa primeira fase são 12 equipes, cada uma ali se enfrentam dentro desse turno, as 8 melhores se classificam, e aí sim, a partir das quartas de finais, na fase seguinte, nessa questão eliminatória, um título importante que o Goiás vai tentar buscar nessa reta final do ano e também com essa grande reformulação. Mesmo assim, o Pedro Bahia novamente sendo um dos artilheiros das categorias de base e já muitos torcedores novamente levantando aquela bola, o cara vai postando ali alguns gols no Instagram, a gente começa a ficar imaginando, será que não merecia uma oportunidade dentro do time de cima? E para trazer aqui um pouco mais de informações a respeito do jogador para vocês, entrei em contato inclusive com o próprio atleta, que me garantiu que ainda não teve como podemos dizer, esse meio de campo, entre o jogador e seus representantes, juntamente com a comissão técnica esmeraldina. Ou seja, o Jair Ventura até o momento não chamou o Pedro Bahia para integrar esse elenco principal do Goiás. A última vez que inclusive ele ficou à disposição em um jogo quando já o Jair Ventura havia assumido o Goiás, foi diante o Santos, ainda, se eu não me engano, lá no mês de maio, ficou no banco de reservas naquela partida pela Série A, ou seja, quase um turno, e agora novamente sendo um dos principais jogadores do time esmeraldino no Sub-20. Eu já até havia confirmado para vocês, que o seu contrato é curto, vai até janeiro só do ano que vem, e com ele não tendo mais essas oportunidades no time principal nessa reta final do ano, existe sim a grande possibilidade dele não continuar, não renovar o seu contrato após, principalmente ali a disputa da Copa São Paulo
no ano que vem, né? Ele que tem 20 anos de idade, pegar aqui o dia certinho do seu aniversário, no dia 1º de fevereiro, né, de 2002, ou seja, vai fazer ainda 21 anos no ano que vem. Então, um jogador que tem um bom potencial, e quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito do Pedro Bahia. Como eu falei para vocês, né, muitas especulações que ele pode pintar aí no time principal, mas como confirmei inclusive com o próprio jogador, não tem nada ainda de comunicação por parte da comissão técnica atual do Goiás para contar com o Pedro Bahia no time principal. Soma até aqui, né, 5 atuações na equipe de cima, sendo principalmente na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Seguindo com o nosso conteúdo, quero comentar aqui com vocês, né, repercutir uma das outras diversas falas interessantes, né, do Edminho Pinheiro à rádio Band News após a vitória do Goiás diante o Santos ainda no comecinho da semana. E outro ponto que o Edminho tocou, que eu gostei dessa parte, quero trazer aqui para vocês, é falando a respeito do meio-campista, o camisa 10 que chegou com uma grande expectativa no Goiás, o Luan, né, 32 anos de idade, teve só 12 partidas com a camisa esmeraldina e acabou não convencendo. Ele até chegou a dar uma pequena explicação sobre os seus motivos que levaram o Luan a deixar o Goiás, né? Apesar de não ter muitas evidências assim, abre aspas. Tivemos vários famosos como, por exemplo, o Luan e também o Sidney, que chegava até de van e motorista nos treinos e não deram certo. O Luan, até hoje, não entendemos ao certo porque ele pediu para sair, fecha aspas, né? Um trecho aí interessante do Edminho Pinheiro, dando conta sobre, perguntado, né, o elenco do Goiás hoje não ter muitas estrelas, ou até mesmo jogadores que já tiveram grandes passagens na Série A, até pra gente fazer um pequeno recorte aqui de atletas hoje dentro do elenco do Goiás, até que deu uma melhorada, mas em relação a que disputaram, por exemplo, a última edição de 2021 do Campeonato Brasileiro, apenas o Auremir, né, volante que vem sendo titular nesses últimos jogos, e também o lateral esquerdo Sávio, né, o restante ali todos jogadores que já tiveram alguma outra passagem na primeira divisão, como o próprio Tadeu, né? A gente pode ver ali outras referências na própria zaga, com o Lucas Alter, também no meio de campo com o Matheus Salles, o Marquinhos Gabriel que chegou agora, o Pedro Raul e o Vinícius, né? Mas não eram jogadores constantes, se assim podemos dizer, ou estava fora do Brasil, ou até mesmo na segunda divisão com o próprio Goiás, né? E quando perguntado sobre isso, deu essa resposta que é verdade, né? O Luan, por exemplo, que chegou com uma grande moral na equipe esmeraldina, acabou não vingando, e segundo aí o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, a entrevista lá na rádio Band News FM, valeu demais a rapaziada, não se sabe, né, ao certo porque o Luan pediu para sair do Goiás. Ainda lá no dia 30 de abril, né, após aquele empate na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro por 2-2, inclusive o Luan entrou bem naquele jogo, né, eu até criei uma expectativa ilusória ali, falei, pô, agora é a hora do Luan, vai engatar uma boa sequência com a camisa do Goiás, acabou não acontecendo, entrou ali nos 25 minutos, né, do segundo tempo daquele empate na Serrinha e acabou pedindo para sair ainda no decorrer daquela semana. Ele disse que estava priorizando mais a sua família, enfim, até o momento não arrumou nenhum outro clube para a sequência da sua carreira. Foi especulado em vários clubes, né? Até mesmo essa sua volta ao Atlético Mineiro, que acabou não acontecendo, e até mesmo no Bahia, mas não houve nenhum tipo de proposta oficial ou algo dentro desses termos, né? E o Luan ainda segue sem time. 32 anos, melhor dizendo, no total, 12 jogos com a equipe esmeraldina nesse ano de 2022, sendo grande parte deles lá no Campeonato Goiano. Não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, 2 jogos na Série A, 3 na Copa do Brasil e mais 7 no Campeonato Goiano. Foi titular em poucos jogos, né, diante o Anápolis, lá na sua estreia no dia 24 de fevereiro, também diante a equipe do Souza da Paraíba, outros jogos contra o Grêmio Anápolis, também o Craque nas quartas de finais, Criciúma na Copa do Brasil, Iporá e o Atlético Goianiense, né, aí sim, né, deixando de ser o titular da equipe esmeraldina. Então um jogador que não conseguiu render o que a gente esperava, e esse elenco do Goiás bem menos badalado do que, por exemplo, vários outros da primeira divisão, né? O próprio Avaí, o Coritiba, cheio de jogadores medalhões. Não gosto desse tipo de estratégia, volto a dizer, né? É importante você ter jogadores que sim, conheçam a Série A do Campeonato Brasileiro, tem aquela experiência de vestiário, mas você encher o jogador com esse tipo de contratação, a chance de dar algum problema é muito grande. O Goiás conseguiu achar essa boa receita de trazer jovens jogadores, enfim, alguns muito bons de bola, inclusive o elenco adotou muito bem o discurso do técnico Jair Ventura, as suas ideias, colocando em prática e fazendo esse excelente Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, essa tentativa, né, que não houve tanto avanço assim, mas deixando claro que não conseguiu compreender essa saída do Luan até hoje do Goiás, se ele fez falta, enfim, se você criou também uma grande expectativa. O Luan que já havia jogado muita bola pelo Atlético Mineiro e também na Ponte Preta, em relação a esse elenco do Goiás também, né? Se você acha que para os próximos anos é melhor manter essa mesma linha de contratações, jogadores menos badalados, mas que cheguem com muita vontade
que se destacam, né, dentro também da equipe esmeraldina, ou é melhor vez ou outra trazer um jogador um pouquinho mais caro, um pouquinho mais medalhão, né, na casa dos 30 e poucos anos? Deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, que quero ler o que vocês estão pensando. E por falar de jogadores antes desconhecidos, pouco badalados ou até mesmo com um salário pequeno dentro do universo de Série A do Campeonato Brasileiro, o cara que vem chamando muita atenção pelo Goiás nessa Série A de 2022 é o atacante Dadá Belmonte, jogador de 25 anos de idade, que soma até aqui ótimos números pelo Verdão, se a gente considerar principalmente as suas diversas funções que ele já fez dentro de campo. De 25 jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, foram 23 atuações com 2 gols marcados e 4 assistências, e chamando bastante atenção também pelos seus números ofensivos nas últimas rodadas, né? Até mesmo nos primeiros jogos ele fez algumas funções como lateral esquerdo, meia esquerda, meia direita, e agora a partir da chegada principalmente ali do Marquinhos Gabriel, até anteriormente a isso vinha fazendo, depois que o Vinícius conseguiu relativamente recuperar o seu futebol mais aceitável, né? Minimamente, o Dadá Belmonte acabou sendo mais uma referência, tanto pelo lado direito quanto também no lado esquerdo. Vira e mexe, né? Eles acabam trocando ali de posição. Então, um esquema interessante do técnico Jair Ventura, depois que passou a utilizar menos ou os 3 zagueiros ou os 2 volantes, o Dadá Belmonte aparecendo mais na criação de jogadas. Isso porque deu as 2 assistências para o gol do Pedro Raul diante da equipe do Santos na Vila Belmiro, e também marcou um gol, né, contra a equipe do Avaí, aquele golaço de fora da área no empate por 1-1 na Serrinha. Então fez partidas bem melhores ofensivamente. É verdade que na hora que ele precisou marcar, conseguiu também corresponder naquela vitória, né, contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Foi um jogador muito importante, assim como o Dieguinho, fazendo aquele lado esquerdo do campo na marcação, e contra o Atlético Goianiense até mesmo fez uma função de lateral direito na reta final. Ele vacilou naquele lance, né, vinha fazendo uma ótima partida, apesar de eu achar que ele ainda, assim, não é um jogador brilhante para a primeira divisão, mas vem crescendo bastante de produtividade. Isso é uma coisa que a gente deve reconhecer no jogador. Pode não ter aquela técnica assim absurda, o nome dos sonhos para a disputa de uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas a vontade muitas das vezes acaba entregando muito mais para o jogador, que deixou de ser só aquele grande marcador ou um operário da bola, né? Assim podemos dizer dentro dessa expressão, e a ser um jogador bem mais perigoso aos olhos também da defesa adversária, né? O cara dá 2 assistências, marca um gol, também vem jogando muito bem nessa parte ofensiva, apesar de vez ou outra ainda errar em alguma definição de jogada, alguma finalização, enfim, vem crescendo também dentro deste Campeonato Brasileiro, né? Então, um jogador que ainda é jovem, tem 25 anos de idade, marcou também um outro golaço, né, que foi inclusive o seu primeiro com a camisa do Goiás nesse Brasileirão, contra a equipe do São Paulo fora de casa. Também deu uma assistência naquele jogo, e contra o Coritiba também, ele que deu o cruzamento para o gol do Pedro Raul, vitória decisiva, né? Então, sendo um jogador muito mais relevante nessa virada do primeiro para o segundo turno com a camisa do Goiás, principalmente na questão ofensiva, que, como eu falei, né, no primeiro turno, também lá naqueles primeiros jogos, foi fundamental na questão defensiva do Goiás, né? Aqueles jogos contra o Santos, também contra a equipe do Corinthians, se eu não me engano, um jogo fora de casa. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa evolução do atacante Dadá Belmonte, que fez várias funções do Goiás, estava mais sendo conhecido como um lateral esquerdo mesmo, né? Mas que nesses últimos jogos despontando também pelo lado direito ofensivo da equipe do Goiás. E vale lembrar que ele só está emprestado pela equipe do Água Santa até o final do Campeonato Brasileiro. O seu vínculo com a equipe de Diadema, lá do interior de São Paulo, conferir aqui para vocês, segundo o site Transfermarkt, é até longo, né? Vai até o dia 7 de maio de 2024. Então, um vínculo bem longo do Dadá Belmonte com a equipe do Água Santa, onde ele já havia feito a disputa do Campeonato Paulista no ano passado, né? Antes dele chegar no Goiás, já tinha jogado a segunda divisão pela equipe da região metropolitana ali de São Paulo, subiu para a primeira divisão. Nesse ano disputou o Campeonato Paulista, onde também jogou muita bola, e aí sim, né, só chegando no Goiás para o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? Vou até ficar de olho em relação essa compra em definitiva do jogador, que na minha opinião até poderia ser justa, né? Ou se o Água Santa topa liberar ele por empréstimo, mas é ruim você perder o jogador, né? Ainda no comecinho do ano, na pré-temporada, enfim, na disputa do estadual, daquelas primeiras fases, por que não da Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião. O que você pensa também sobre essa evolução do Dadá Belmonte, e se ele merece uma continuidade no Goiás ou não? Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também pra gente conversar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais outros vídeos como esse, né, que eu gosto de gravar aqui com vocês, falando, enfim, minha opinião. Pode deixar a sua aqui embaixo. Caso você tenha alguma sugestão de outros vídeos para a gente trazer aqui no canal, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou estar lendo de todos vocês.
Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição, e também o nosso apoiador desse nosso vídeo, que é o Brasil Lava Rápido, para você iniciar o seu final de semana, né, com o seu carro bem limpinho. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!